Here we go. Hello there. Oi, pessoal. Minha primeira live de 2024. Demorou um pouquinho mais do que eu imaginava, mas aconteceu. Oi, Sandro. Seja bem-vindo. Oi, pessoal que tá chegando, sejam bem-vindos. Se vocês não me conhecem bem ainda, o meu nome é Lucas. Eu sou professor de inglês desde 2013, especializado em ajudar adultos que estão aprendendo o idioma já no nível intermediário ou mesmo intermediário avançado, mas têm dificuldade em ultrapassar esse nível, em superar essa fase do aprendizado e conquistarem mais fluência, mais confiança e domínio do inglês para se expressarem para diferentes situações com diferentes objetivos. Esse é o meu foco, essa é a minha especialização. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito específico, que é o uso de inteligência artificial para aprender inglês. Eu vou começar perguntando para vocês. Oi, Lady. Oi, Bartozinho. Sejam bem-vindos. Vou começar perguntando para vocês com qual frequência vocês usam alguma ferramenta de inteligência artificial na vida de vocês, para qualquer coisa, com qualquer finalidade. Então, porque hoje em dia essas ferramentas estão em todos os lugares e às vezes a gente nem percebe que a gente está usando elas de tão naturais, de tão incorporadas na nossa vida que elas se tornam. Vou dar para vocês o meu exemplo pessoal. Eu não tenho o hábito de usar a Alexa, por exemplo, ou assistentes, né? Porque a Alexa é um tipo de assistente com inteligência artificial, né? Assistente eletrônico ou digital. Eu não tenho o hábito de usar a Alexa ou mesmo os assistentes do celular. Mas uma versão de inteligência artificial que eu uso com bastante frequência é o ChatGPT. Uso basicamente todos os dias em diferentes momentos. E tem algumas outras também que eu uso que são muito legais para fazer materiais para as minhas aulas. Algumas ferramentas que eu gosto de utilizar. Tem uma chamada Twi, que é muito boa para analisar vídeos curtos, criar alguns materiais a partir de vídeos do YouTube. Oi, Fer, seja bem-vinda! E muito bom te ter aqui. Mas e vocês? Eu quero saber de vocês. A Fer já me contou hoje, né, Fer, no comentário lá do Reel, que você usa o ChatGPT todos os dias, ou é o mais frequente que você usa. Hi there! E aí, Fer, você não me contou detalhes, me conta um pouquinho sobre para que você usa o ChatGPT, assim, o que você costuma digitar ali, quais situações que essa inteligência artificial costuma te ajudar. Eu uso para situações bem diferentes, na verdade. Não são todas relacionadas ao meu trabalho, todas relacionadas ao inglês ou a aulas de inglês. Às vezes eu uso o ChatGPT para informações rápidas, por exemplo, textos um pouco mais longos em que eu sei que tem alguma informação que eu vou precisar ou que eu estou interessado em saber, mas eu não tenho tempo de ler o texto inteiro longo. Então eu peço para o ChatGPT me dar ali as ideias principais do texto. Eu às vezes uso assim. Oi, Caio! Seja bem-vindo, Caio, outro querido student meu. Oi, Ká! Seja bem-vinda. E vocês? Como que vocês costumam usar inteligências artificiais na vida de vocês? A Fer tá dizendo que o ChatGPT é muito útil para feedback da escrita em inglês e para sugerir receitas de comida. Eu nunca tinha pensado. Eu nunca usei o ChatGPT para isso. Adorei a sugestão, Fer. O que você costuma escrever para ele quando você tá querendo alguma receita nova de comida? Você pede uma sugestão? Como é que você costuma pedir essa informação para ele? Ele, né? Eu tratando como se fosse no masculino, mas acho que a gente costuma falar em português, né? O ChatGPT.
pessoal que tá chegando. Tem muitas utilidades possíveis, né? E dependendo da ferramenta que você utiliza de inteligência artificial, você pode conquistar coisas diferentes e com graus de complexidade diferentes também. Eu escrevo o que eu tenho em casa de comida e ele sugere, fica uma delícia! Ah! Gente, isso é genial! Como é que eu nunca pensei nisso antes, Fê? Você começa do que você tem em casa, que faz todo sentido, né? E daí vê as opções com o que você tem em casa pra fazer. Nossa, muito, muito bom. Eu vou tentar isso com certeza. Uma ideia genial de usar o ChatGPT pra vida prática, né? São tantos usos possíveis. E, oi Clóvis, seja bem-vindo. Como eu estava comentando, dependendo da ferramenta de inteligência artificial, a complexidade muda, né? Para Alexa, por exemplo, para esses assistentes digitais no geral, você não precisa de muita especificidade nas ordens que você dá, né? Ou nos pedidos que você faz. Eles são ferramentas que estão adaptadas a receberem pedidos de vários tipos, alguns mais vagos, mas que sejam com uma intenção comum, né? Então você não precisa dar instruções hiper específicas para Alexa, por exemplo. O ChatGPT é diferente nesse sentido. Ele trabalha com um grau de complexidade bem maior em como ele providencia, produz informação. Então, para a gente falar do ChatGPT para o aprendizado de inglês, o mais importante de começar a conversa é saber que a qualidade das respostas que você vai receber do ChatGPT está diretamente relacionada com a qualidade do que você pede, das perguntas que você faz para o ChatGPT. E aí está o pulo do gato, porque a gente tem que aprender a perguntar da melhor forma para conseguir o que a gente realmente quer, ou para ter o melhor resultado para o que a gente precisa no ChatGPT. A gente tem até um campo hoje em dia do conhecimento relacionado especificamente a isso, né? Que é a engenharia de prompts, prompt engineering. Eu falei hoje no Reel sobre a palavra prompt em inglês, que é um nome que a gente tem para essas instruções que a gente dá para inteligências artificiais. E tem um campo inteiro dedicado a isso, porque a inteligência artificial não é tão inteligente a ponto de entender sozinho o que a gente precisa se a gente não souber comunicar exatamente para ela o que a gente precisa. Esse é o caso do ChatGPT. Dependendo de como você pergunta e do que você pergunta, você consegue resultados diferentes, piores ou melhores. E é um assunto vasto. É um assunto praticamente inesgotável, né? Oi, Gater, seja bem-vindo, ou bem-vinda, ou bem-vinde. Por isso que eu queria fazer essa live, e eu já posso dizer de antemão que não vai ser a única live que eu vou fazer sobre isso, que eu não vou esgotar o assunto aqui, porque seria impossível, mesmo que eu tivesse, sei lá, 4, 5 horas para ficar falando aqui direto. Eu nem tenho garganta para isso, mas ainda assim não seria suficiente. Mas hoje eu quero focar com vocês em algumas estratégias, tá? Para praticar, para aprimorar o inglês de vocês em aspectos específicos. Então, com foco, tá? Com um escopo ali definido do que você quer melhorar no seu inglês, de como você quer aprimorar o seu inglês em um aspecto específico. Eu quero perguntar para vocês primeiro, me contem aqui no nosso chat, se vocês já usaram o ChatGPT para praticar a sua compreensão do inglês, especialmente compreensão de texto. Quero saber se vocês já usaram alguma vez o ChatGPT para entender melhor um texto em inglês, para talvez interpretar para vocês, ajudar vocês com a interpretação de um texto em inglês. Alguém já usou com esse sentido? Oi, Saio, seja bem-vinda.
Você já usou? Como é que foi a tua experiência? Como é que você fez? Qual prompt, né? Usando essa palavra que é super útil para falar do ChatGPT. Qual prompt você usou para te ajudar a entender melhor um texto em inglês? A Fer disse que já usou para traduzir. Para traduzir música é bem interessante ver os feedback do ChatGPT. Nossa, traduzir música, isso é bem curioso. Eu nunca tentei, Fer. É outra coisa que eu preciso testar no ChatGPT. Eu sei que é muito bom para tradução, com certeza. A gente tem hoje em dia muitos tradutores online que funcionam muito bem, né? Até ameaçam um pouco ali, em alguns aspectos, o emprego dos tradutores, das pessoas, dos humanos tradutores. E o ChatGPT, com certeza, funciona muito bem para traduzir certas coisas. E letra de música eu nunca tentei, mas deve ser muito bom. E qual prompt vocês usam para isso normalmente? Vocês colocam ali, traduza este texto para o português, ou traduza para o português e daí colam o texto. Saio falando, sou prof de inglês e já usei sim. Não para traduzir ou compreender texto em inglês, mas para fazer versão. Olha só! Nós professores, a gente tem que se afeiçoar, tem que entender o ChatGPT das melhores formas. E essa é uma forma que eu não usei ainda para fazer versão de textos, buscando termos específicos de áreas especiais. Olha só! Muito, muito bacana, muito bacana. Eu nunca tive essa experiência específica com o ChatGPT, mas faz muito sentido, totalmente. Textos de áreas que você não tem familiaridade, né, em inglês, com muito jargão, muita linguagem técnica, o ChatGPT com certeza ajuda a mastigar aquilo para você, né? Nesse sentido, eu acho que é uma função bem interessante. Eu estava inclusive falando ontem, na aula de ontem, com a Fer, que está aqui, né, Fer, sobre como lidar com termos técnicos em textos acadêmicos, por exemplo, de áreas que a gente não domina, ou termos técnicos que a gente desconhece. E o ChatGPT é uma possibilidade, com certeza. Eu tenho para vocês aqui, eu trouxe para vocês, para essa função de praticar o seu reading, a sua compreensão de leitura, alguns prompts, né? Algumas instruções específicas que vocês podem inserir no ChatGPT para, por exemplo, lidar com um texto mais complexo, tá? Esses textos mais complexos a gente encontra de todos os tipos na internet. Às vezes, texto literário, né? Algum livro, algum conto, algum texto de literatura em língua inglesa. Às vezes, um artigo jornalístico, às vezes um artigo acadêmico. Saio falou aí, busca um termo, uma expressão e peço para buscar e traduzir para o inglês no contexto. No contexto de negócios portuários, por exemplo. Sim. Nossa, fantástico. Isso é uma mão na roda, né, Saio? Uma mão na roda para fazer versão de texto de áreas que a gente não tem a menor familiaridade. Mas então, vamos lá. Vocês têm aí um texto em inglês com uma linguagem que é complexa demais. Vocês já tentaram ler uma vez, se intimidaram, talvez, com a estrutura do texto, com a linguagem que ele usa, e estão buscando acessar esse texto sem ter que encarar ele de frente, porque não está dando, não está rolando a compreensão. Vocês podem usar alguns prompts específicos para isso. Então, antes de colar o texto no ChatGPT, vocês podem iniciar com um prompt desses aqui. Vou colocar no comentário, tá? Aí, se vocês preferirem ser educados com o ChatGPT, porque tem pessoas que fazem pedidos pro ChatGPT dizendo, você poderia, né? Can you do this? Tanana, tanana. É uma possibilidade, tá? Eu vou ser mais objetivo aqui, porque eu não acredito tanto nessa ideia de ser educado, ser polido com uma ferramenta de inteligência artificial. Então não é necessário colocar nada antes disso. Se vocês quiserem, vocês podem introduzir com can you ou could you, mas vocês podem dizer ali para ele rewrite or, né, ou
simplify this text. E daí, comentando aqui no chat para vocês, rewrite or simplify this text. E daí vocês colocam o texto. Se vocês quiserem especificar a linguagem, o grau de complexidade de inglês da linguagem que vocês querem ler, esse texto, vocês podem também fazer isso. Daí vocês complementam esse prompt utilizando, por exemplo, a linguagem do quadro comum europeu. Aí eu não sei qual que é o grau de conhecimento que vocês têm do quadro comum europeu, mas eu recomendo dar uma pesquisadinha no Google, CEFR, a sigla do quadro comum, que são os níveis de competência numa língua, né? No inglês a gente tem ali começando no mais básico, o A1, até o mais proficiente, que é o C2. Então, os meus alunos e alunas, o pessoal que me acompanha, normalmente estão ali do B1 para cima. B1 ou B2, ou até mesmo C1 ou C2. Oi, Dani. Seja bem-vinda. E se vocês tiverem conhecimento dessa nomenclatura, né, dessa terminologia, vocês podem pedir para o ChatGPT rewrite or simplify this text using... Aí vocês colocam B1, né, que provavelmente é o caso da maioria de vocês aqui, B1 or B2, maybe, vocabulary. E daí, colam o texto depois desse prompt. Então, esse é um prompt que ajuda muito. Ele vai mastigar o texto para você, reescrever ali aquele texto utilizando um vocabulário que está de acordo com o seu nível de inglês. Então, você vai ter acesso à informação desse texto. De uma forma compreensível para você, não vai ser tão desafiador. E claro que um exercício depois desse que você pode fazer também é comparar o texto original com essa versão que você leu, simplificada, e verificar se você consegue ver os paralelos das informações, consegue ver o vocabulário que é totalmente novo para você, que estava dificultando mais a sua leitura anteriormente. Então, esse é um prompt que eu gosto muito de recomendar para praticar especificamente reading comprehension, né? A compreensão de leitura em inglês com o ChatGPT. Pegando já um texto base, né? Um texto que você tem ali para ser utilizado para você treinar sua compreensão, em um grau que está um pouco acima do nível de compreensão que você tem. Não é a única, tá? Essa não é a única estratégia, não é o único prompt, mas é um prompt que eu gosto bastante de sugerir para essa função específica. E tem como usar o ChatGPT para praticar conversas, conversation. Eu não sei se alguém aqui sabe do que eu tô falando. Eu tô bem curioso para saber se alguém aqui conhece esse uso do ChatGPT, já usou ele dessa forma antes. Mas é possível. É possível usar o ChatGPT para praticar conversa, claro, de uma forma ali meio roleplay, né? Meio que uma atuaçãozinha. Mas tem como. Alguém sabe do que eu tô falando aqui? Sabe como praticar conversas no ChatGPT em inglês? Se vocês nunca fizeram isso, mas tiverem alguma ideia, podem contar também aqui no chat. Estou bem curioso para saber. Sibila comentou, não sei. É algo que não é muito óbvio, né? Não parece muito óbvio, porque o ChatGPT normalmente é uma coisa de, você fala, e ele te responde com uma coisa específica que você quer. Mas ter uma conversa, praticar conversation. E eu tô falando conversation com speaking, com fala. Então, não apenas digitando os prompts. A Fer comentou, eu pratico com a Elsa App, com o chat, nunca tentei. Pois é, Fer, essa é outra dica maravilhosa.
O Elsa é um app que tem muitos recursos para utilizar, mesmo a versão gratuita, porque ele tem a versão paga também. E você consegue feedbacks precisos, maravilhosos sobre o seu speaking através desse app, o Elsa. Muito recomendável também. Mas com o ChatGPT, tem essa estratégia de prompt que eu vou escrever aqui para vocês e depois vou ler. Vamos ver se faz sentido para vocês aqui. Então, digamos que vocês vão ter uma conversa com alguém em inglês. Vocês já sabem que vão ter essa conversa, tá? Com qualquer pessoa. Por exemplo, um colega de trabalho que só fala inglês, um colega de uma empresa onde você trabalha, que está trabalhando numa filial internacional, um professor, né? Se você faz um intercâmbio, às vezes um professor que só fala inglês, com quem você precisa se comunicar em inglês. Vamos pegar esse cenário que eu acho que é interessante, né? Write a chat. Tanana, tanana. Aqui. Deixa eu fixar. Esse prompt. Write a chat. Escreva uma conversa. Write a chat between. E daí você coloca os dois personagens dessa conversa que você vai ter no futuro, que você quer praticar. Claro que você precisa saber ali os papéis sociais dessas pessoas, né? Eu coloquei aqui no exemplo a student and a teacher. Bem simples assim, sem especificar, tá? Mas simplesmente escrevendo isso, dando esse prompt para o ChatGPT, ele já vai te sugerir uma conversa modelo, separando os personagens, então colocando ali as falas do student com student antes e as falas do teacher com teacher antes. E vai ser um modelo de conversa que você pode utilizar para praticar essa interação. Claro que vai ser mais genérico, porque o prompt também está sendo genérico, mas não precisa ser genérico. Se você tiver mais detalhes sobre a relação entre você e essa outra pessoa com quem você vai conversar em inglês, ou então o contexto da conversa, você pode colocar todas essas informações no prompt para o ChatGPT gerar a conversa mais específica possível. E ele é incrivelmente bom nisso. É impressionante o grau de qualidade dos textos, das conversas modelo que o ChatGPT produz. Com prompts bons, com prompts específicos. Então, eu dei esse exemplo, né? Você pode colocar também, digamos assim, que ele te deu uma conversa entre o student e o teacher, mas você quer algo mais específico dessa conversa. Depois de ele te mandar o modelo da conversa, você manda um segundo prompt para ele, dizendo rewrite it, né? Reescreva a conversa. This time... Vamos pensar em um exemplo de uma conversa mais específica. Digamos que é uma conversa no fim do semestre, tá? Entre o professor e o aluno, the student and the teacher. Então, você pede para ele, rewrite this time as an end of term, fim de semestre, né? Fim de período. An end of term chat. Então, primeiro você pediu simplesmente a chat between a student and a teacher, uma conversa entre um professor e um aluno, e daí você está pedindo para ele reescrever, rewrite it, em um contexto específico. As an end of term chat. Isso vai mudar. Ele vai colocar ali mais detalhes nessa nova conversa que ele reescreveu para você, deixando ela mais realista ainda, para você poder praticar ela antes de você realmente estar na conversa com a pessoa. Oi, Suelen! Oi, pessoal que tá chegando, sejam bem-vindos. E aí você vai ter essa conversa, esse modelo de conversa feito pelo ChatGPT, com cada vez mais detalhes. Outra coisa que você pode fazer, se você não tem ali uma ideia específica de pessoas envolvidas na conversa, mas você tem um cenário, por exemplo... Você está viajando, ou você vai viajar e você sabe que você vai precisar estar em um lugar como
uma biblioteca. Você quer muito visitar uma biblioteca onde você vai ter que falar inglês. E você tem aquela insegurança, aquele medo de travar na hora e não saber o que dizer nesse lugar, né? Não saber como se comunicar ali. Você pode dizer write no seu prompt para o ChatGPT. Write a conversation at a library, nesse caso, né, uma biblioteca, nesse nosso exemplo, about, e daí se você quer colocar um tópico específico, você coloca também. Você pode deixar mais vago, dependendo da sua intenção, né, dependendo do que você sabe dessa conversa que você vai ter, que você quer praticar, ou especificar mais. Aí fica a seu critério. Mas tem mais essa opção. Write a conversation at. Então daí você só coloca o lugar onde essa conversa vai acontecer, não diz quem vai fazer parte da conversa. E, se quiser especificar o assunto, about, tananã, tananã. E isso são modelos diferentes de prompt, né? Para ideias diferentes de conversa. Daí ele vai mais uma vez colocar ali a conversa para você, o chat. Você pode pedir para ele reescrever com aquele prompt de rewrite it, this time, tananã, 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 mudando o que você quer que mude. Coloque o prompt em inglês, tá? Porque você provavelmente já tem ali um nível de inglês suficiente para poder expressar o que você quer do ChatGPT em inglês. Então, por isso que eu estou dando todos esses prompts já na língua inglesa, para vocês usarem e conseguirem os melhores resultados. E, além disso, algo que você pode fazer também é pedir vocabulário, como, por exemplo, expressões idiomáticas, vocabulário no geral, ou verbos frasais, aqueles phrasal verbs, os verbos que têm uma preposição depois, que poderiam ser usados nessa conversa específica. Então, depois que o ChatGPT te mandou o modelo da conversa, você está satisfeito com aquele modelo, você pode pedir suggest, por exemplo, phrasal verbs, or vocabulary, or idioms, etc., tá? Qualquer tipo de linguagem que você queira aqui em inglês, to use in this conversation. Então aí você vai ter acesso a uma listinha que o ChatGPT vai preparar para você de esse vocabulário extra, além do que ele já colocou na conversa em si, no modelo de conversa, para você utilizar também, se você quiser. Então, percebam o grau de riqueza, de detalhes, de informação que você consegue extrair do ChatGPT se você souber o que pedir e como pedir, especialmente como pedir, né? Como escrever os prompts, as instruções que vão entregar para você o resultado que você precisa. Oi, Eduardo! Seja bem-vindo! E é isso, gente. Essa é uma etapa de prática de conversação. Mas eu comentei com vocês que essa prática de conversação com o ChatGPT não ia ficar só no texto, que ia ter a parte da fala também. E aí que entra a outra ferramenta de inteligência artificial que vocês vão usar junto com o ChatGPT em paralelo, que vai ser uma ferramenta de geração de voz. Hoje em dia as pessoas usam isso muito, eu vejo em muitos Reels, eu vejo em vídeos no YouTube também, pessoas utilizando vozes de inteligência artificial. Elas preparam um texto, né, preparam algo escrito, mas elas não leem elas mesmas, elas colocam nessa ferramenta que produz a voz ali. Tem uma que eu recomendo que vocês usem, que funciona muito bem, chamada Natural Readers. É um site que você entra gratuito, naturalreaders.com. Vou colocar aqui nos comentários também, tá?
naturalreaders.com. Vocês ali vão ter as opções de escolher diferentes vozes masculinas ou femininas, em diferentes línguas. E em relação ao inglês, diferentes variantes do inglês. Tem muitas variantes do inglês ali para vocês escolherem. E vocês vão ter ali o espaço para colarem o texto. Então, a conversa, o modelo de conversa que vocês produziram no ChatGPT, vocês podem trazer para essa ferramenta de geração de voz. E aí que vai ser ainda mais real, vai ser ainda mais palpável a prática de speaking que vocês vão ter. Claro que no modelo que o ChatGPT mandar para vocês da conversa, do chat, vai ter ali os nomes dos falantes, né? Os nomes dos speakers. Student and teacher, por exemplo, né? Student diz tananã, tananã, teacher, tananã, tananã. E não tem como você simplesmente copiar e colar nessa ferramenta de geração de voz a conversa dessa forma, com os nomes. Porque senão vai ficar lendo ali o nome da pessoa, né? Teacher, tananã, tananã. A própria ferramenta vai ler essas coisas, não é isso que você quer. Então, você vai escrever um outro prompt. E esse vai ser o último prompt desse processo ali de praticar conversation, né? Speaking in conversation, usando o ChatGPT. O prompt que você vai escrever, depois de ele te dar ali a versão final da conversa que você quer praticar, vai ser rewrite it, mais uma vez, né? Reescreva, rewrite it, leaving out the speakers' names. Mandando aqui pro chat para vocês o prompt, tá? Então, você já tem ali as duas páginas abertas nessa altura, né? Você tem o ChatGPT numa aba e o naturalreader.com, outra ferramenta para praticar, para gerar voz, né? Gerar voz a partir de texto. E daí você coloca no ChatGPT, rewrite it, a conversa que ele acabou de te criar, leaving out the speakers' names. E ele vai te mandar a conversa, dessa vez só com as falas, sem os nomes de quem fala cada coisa. E essa conversa você vai copiar e colar na ferramenta de geração de voz, como a que eu sugeri no naturalreaders.com. E chegamos na etapa final, que vai ser a da conversa em si. Você vai poder pausar quando você quiser, vai poder alterar ali também, mudando palavras, vocabulário, se você quiser, alterar essa conversa, e você vai poder falar e ser respondida ou respondido por uma voz artificial e com esse modelo de conversa que o ChatGPT criou para você. Que vai ser muito realista, muito complexo, de acordo com o grau de complexidade e de realismo que você pediu, né? Quanto mais detalhes você der ali para ele formar a conversa, mais realista vai ficar esse modelo para você praticar. E você pode praticar quantas vezes você quiser, até você se sentir segura ou seguro o suficiente para realmente ter essa conversa na vida real. Oi, Leonice, seja bem-vinda. Então, é basicamente isso, gente, em relação ao que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Eu dei aqui 2 dicas principais para praticar a compreensão de leitura, ou seja, um inglês um pouco mais passivo, né? Uma habilidade passiva de leitura do inglês, textos complexos, e praticar o speaking, conversas, aí de uma forma muito mais ativa, certo? E mesmo que seja só você lendo ali o que o ChatGPT criou para você, o modelo de conversa que ele criou, você ainda assim vai estar pronunciando, vai estar dizendo as palavras, né? Vai estar tendo que pensar na entonação que você vai usar, em como você vai ligar os sons das frases dentro das palavras. Então, é uma prática bem mais ativa, essa segunda dica de prompts que eu dei para vocês. Mas, como eu comentei no início do vídeo, no início da live, existem muitos outros, uma infinidade de prompts. O ChatGPT tem um potencial imenso para aprendizado de vários tópicos, vários assuntos. E em relação ao aprendizado de inglês, também não seria diferente.
Então eu trouxe para vocês aqui só um pedacinho do potencial dele para essas funções que eu acho que para muitas pessoas são muito úteis. Quero saber se ficou alguma dúvida, se tem algum comentário sobre essas possibilidades que eu disse, sobre como usá-las. Daqui a pouco eu vou começar a usar eu mesmo uma ferramenta de geração de voz aqui, porque tô falando demais. É sempre assim, as lives a gente gasta bastante a voz. E para concluir, eu tenho uma surpresa para quem tá nessa live. Claro que a live vai ficar gravada, vai ser postada no Insta e no YouTube também. Mas a minha surpresa é a seguinte: eu tô muito, muito feliz porque eu consegui organizar a abertura de uma turma de prática de conversação em língua inglesa. Essa turma vai começar. Ai, que bom, Fê, que bom que você gostou. Fico muito, muito, muito feliz com a sua presença também. Que bom que foi bom pra você. Mas essa turma, gente, turma de conversação em língua inglesa. Eu amo dar aula de conversação. As minhas turmas de conversação sempre foram algumas das mais memoráveis, as que eu mais moram no meu coração, porque é algo que eu amo fazer. Eu amo conduzir conversas, eu amo esse tipo de dinâmica de aula. E eu vou iniciar essa turma de conversação em língua inglesa a partir de março. Então, o início da turma, ela vai se dar todas as terças e quintas, tá? Vai ser 1 hora na terça, 1 hora na quinta, das 18h30 até as 19h20. Esse é o horário da turma, terças e quintas, 18h30 a 19h20. Ela começa no dia 12 de março, uma terça-feira. E para você participar da turma, o único pré-requisito é você saber que você está num nível de inglês ali mínimo B1 ou B2. Para você poder ali usufruir da oportunidade, né? Poder se comunicar e entender os outros da melhor forma possível. Esse vai ser mais ou menos o nível do pessoal da turma. Os tópicos a serem abordados vão ser todos crowdfunded. Vão ser todos coletados com base nos interesses dos alunos da turma. Uma curadoriazinha que eu vou fazer ali também, mas em grande parte vai ser assuntos, tópicos, materiais que vão ser sugeridos pelos alunos e pelas alunas. Então você vai falar sobre coisas, vai aprender a falar, aprender a expandir o seu vocabulário sobre assuntos que te interessam pessoalmente. Todas as aulas, todos os encontros, né, 2 horas semanais, vão ser gravados. Então, ocasionalmente, talvez você precise perder algum, você precise faltar em alguma aula, você sempre vai poder assistir ao vídeo da gravação da aula que você perdeu. Você vai ter acesso a esse vídeo logo depois do final de cada aula. E vai ter também um caderno online atualizado depois de cada aula com um resumo de tudo que foi visto na aula. Então, incluindo coisas novas que foram aprendidas, né? Questão de vocabulário, às vezes pontos gramaticais, pontos que surgiram durante a aula, que às vezes a gente nem consegue prever muito, vão estar ali no caderno depois da aula. E os links também, todo o material visto durante a aula vai estar compilado nesse caderno. E o que mais? Eu acredito que é isso. Uma descrição assim resumida de como vai funcionar essa turma de conversação, tá? Uma turma de conversação avançada, porque ela é para alunos que já têm um domínio de inglês mínimo de nível B1 ou B2. Para daí a gente ir mais fundo nos tópicos e aprender a falar com mais confiança e segurança sobre esses tópicos. A questão do investimento. O investimento na turma tá tendo um valor promocional, começando agora, às 9h40 da noite, do dia 29 de fevereiro, até amanhã, dia 1º de março, às 10 horas da noite, vai estar valendo o valor mensal para essa turma de R$600.
para participar da turma de conversação com todos esses benefícios que eu comentei. Esse valor vai mudar depois no final desse período e ele vai se tornar o valor de R$ 680 mensais. Então esse desconto vai deixar de existir depois de sexta-feira, amanhã, dia 1º de março, às 22 horas. Eu espero que vocês consigam aproveitar, porque é uma oportunidade que é incrível para quem precisa destravar o speaking, para quem está tendo muita dificuldade com esse tipo de prática do inglês, com esse uso ativo do inglês, para quem se sente inseguro porque não consegue se expressar da forma como gostaria, não consegue encontrar as palavras melhores para usar para diferentes contextos, para falar sobre tópicos específicos em inglês. E ter a experiência, claro, de conhecer pessoas com um nível de inglês parecido com o seu, essa experiência social, é algo que é invaluable, como a gente diz em inglês, é algo que não tem preço. Você ter essa troca, essas conexões, conhecer pessoas, fazer networking e conseguir usufruir disso num ambiente ali controlado, um ambiente em que você vai estar sendo guiado por mim e auxiliado ali nas suas necessidades em relação ao inglês. Então, eu espero que dê certo para você que está assistindo para se matricular. Vou ficar muito, muito, muito feliz em ter você nessa turma. E vou dar mais informações, vou falar mais sobre isso aqui no Insta nos próximos dias. Então, fique ligado, fique ligada. E é isso, pessoal. Muito, muito obrigado pela presença aqui hoje, na minha primeira live de 2014, meu Deus, 2024. Fiquei preso no tempo. E continue acompanhando aqui os conteúdos. Estou sempre buscando as coisas mais interessantes, mais úteis para compartilhar com vocês sobre o aprimoramento e desenvolvimento do inglês. Fer, eu entrei num túnel do tempo na minha cabeça aqui. Mas obrigado, Fer, pela presença. E fico muito, muito feliz mesmo de poder compartilhar essas coisas que eu sei com vocês e aprender também, construir esse conhecimento junto com vocês. Então, boa noite aí, né? Curtam bem o final da noite, um ótimo jantar para quem ainda não jantou e vamos nos falando. See you soon.